Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Esta edição aborda o conteúdo do segundo workshop de medicamentos biológicos e biosimilares, realizado pelo CDPI Pharma. O workshop traz os palestrantes mais renomados do segmento farmacêutico industrial e aborda de maneira retrospectiva e integrada os avanços do mercado de biológicos, bem como as novas demandas e necessidades técnicas e regulatórias que vêm como consequência da expansão desse mercado. A gente também tem alguns objetivos estratégicos de parceria, então de expandir o portfólio, diversificar os produtos hoje existentes. Hoje a gente está falando muito, não só no Brasil, mas internacionalmente, da tecnologia do RNA mensageiro como uma proposta interessante para resolver as questões de biotecnologia e novas opções terapêuticas, né? A gente viu o prêmio Nobel aí que foi concedido para os pesquisadores. E interessante ver, né, o tempo que levou até eles chegarem a essa proposta e efetivamente ganharem o Nobel, né? Então, ciência muitas vezes é isso, né? A gente acha que a ciência é um resultado rápido, é algo que vem, uma resposta que vem de maneira urgente, como na Covid-19 a gente viu o avanço que aconteceu, mas a ciência muitas vezes demora até da sua pesquisa básica até a sua aplicação. Porque todas as etapas são necessárias e é por isso que foi interessante ver esse Nobel sendo concedido. E agora a gente tem também como proposta uma plataforma de diversificação. A ideia do Butantan como uma instituição pública é que a gente tenha produtos que sejam adquiridos pela população de maneira acessível, de maneira a garantir acesso, com acesso possível em termos de custo. E quando a gente fala de biotecnologia, a gente sabe que o custo é mais elevado, né? O processo é mais sensível, os métodos de controle de qualidade, os métodos de desenvolvimento, os bioensaios são mais sensíveis, são mais complexos, exigem um investimento maior e é por isso que a gente tem um produto que muitas vezes é mais caro. Mas, nessa proposta de trazer mais produtos custo-efetivos, a gente se preocupa em saber de que forma temos novas propostas biotecnológicas que ajudariam em oferecer opções terapêuticas mais acessíveis. Bom, vou falar sobre o status regulatório LATAM. O Brasil hoje é uma das a Anvisa hoje é uma das agências de referência que nós temos disponíveis, que nós temos listadas na OPAS, né? São essas 8 agências, então a gente tem Argentina, Brasil, Cuba, México, Canadá, Colômbia, Chile e Estados Unidos. Essas 8 agências, elas representam 82% da população das Américas. E esses países também representam os países que têm as empresas mais ativas no mercado, no consumo de produtos e também no mercado de desenvolvimento. E o que a OPAS usa para considerar uma agência de referência? Uma agência que tem um mínimo de estrutura regulatória, que exerce as funções regulatórias chamadas essenciais, que é ter um sistema de vigilância sanitária e de regulação estruturado, que faça o registro e autorização de medicamentos, faça o licenciamento, faça um controle e uma verificação pós-aprovação efetiva com um conceito de vigilância. Também tenha minimamente um olhar sobre os estudos clínicos que são conduzidos no seu país, façam inspeções regulatórias, testagem laboratorial por meio da vigilância e também fazer liberação de lotes, em alguns casos que a gente sabe que alguns produtos precisam de uma liberação de lote que não seja exclusivamente do fabricante.
Esse sistema well functioning, né, como está dito aqui no slide, mas é o que a OPAS classifica como um sistema funcional de regulação, é algo que é fundamental quando a gente pensa em parceiros ou agências reguladoras ou países que já avaliaram ou que executam a análise desses produtos. Eu vou começar falando de boas práticas de fabricação. Hoje, boas práticas de fabricação é algo que é crítico no que diz respeito a possíveis parcerias ou possível desenvolvimento e produção de novos biotecnológicos, né? E aqui na América Latina, nesse levantamento que a Parro fez, a gente vê que os documentos hoje que são utilizados como referência para esses países adotarem e aplicarem os conceitos de boas práticas de fabricação estão já bem mais alinhados do que foi inicialmente. E se a gente olhar, a gente vê que esses documentos de referência são muito baseados no conceito do PICS. O Brasil entrou no PICS em 2019. O PICS é esse fórum, esse grupo de agências reguladoras e autoridades reguladoras que compartilham dos mesmos requisitos de boas práticas de fabricação e que compartilham, inclusive, por meio do esquema de troca de relatórios e troca de informações, compartilham os relatórios de inspeção que são realizados, são conduzidos pelas autoridades. Durante a pandemia, a gente pôde ver que isso ajudou muito, porque ao invés da gente ter de fazer as inspeções em loco como agência reguladora para poder autorizar os produtos, a gente conseguiu, por meio da troca de informações e troca de documentos, a gente conseguiu receber relatórios e validar aquilo que foi feito por uma outra autoridade. Hoje, esses documentos de referência são muito importantes para mostrar que boas práticas de fabricação é uma preocupação que nós temos e vamos sempre ter, e hoje os padrões que são aplicados no Brasil são padrões harmonizados internacionalmente de acordo com as boas práticas, com as melhores práticas internacionais. O nosso desafio como regulador, e é o desafio de todos os reguladores, era o fato de que durante a pandemia a gente precisava dar respostas rápidas e ao mesmo tempo não abrir mão dos critérios técnicos de qualidade, segurança e eficácia que eram mínimos para garantir que os produtos poderiam ser aprovados. Então a gente mobilizou equipes, a gente fez uma força-tarefa que foi bastante intensa, né? A gente brincava que o grupo de WhatsApp ficava 24 horas, né? Tinha o pessoal que trabalhava no período o primeiro turno, depois tinha o segundo turno, depois tinha o terceiro turno, todo mundo fazendo parte das análises e discutindo no grupo de WhatsApp. Mas um grande aprendizado e um grande legado que a pandemia trouxe, é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa positiva, mas um grande legado foi o fato de que a gente observou em várias oportunidades a possibilidade de utilizar dessa ferramenta chamada Reliance. Na verdade, a pandemia fez a gente refletir de que, será que a gente precisa fazer tudo de novo? Ou será que há oportunidade para a gente aproveitar do trabalho que foi feito por outras agências reguladoras? Isso não serviu só para as agências, serviu também para as empresas. Muitas empresas, tudo na nossa vida, na verdade, fez a gente refletir na Covid-19 de que será que eu preciso fazer tudo isso mesmo? Ou será que eu posso aproveitar melhor o tempo que eu tenho, dada a urgência que é necessária de dar uma resposta rápida, para evitar esforços desnecessários? E o Reliance é isso. O Reliance é essa ferramenta que era já discutido na teoria há muito tempo pelas agências reguladoras, né? Há muito tempo já se falava, será que eu preciso analisar tudo? Ou será que eu posso pegar uma parte do que foi analisado por outra agência reguladora e não necessariamente aceitar o que foi feito, mas considerar na minha decisão ou na minha análise. Então, o Reliance saiu do que... Esse artigo que eu estou destacando é um artigo que a gente publicou em 2022. Vocês veem que são diferentes autoridades reguladoras, né? Tem OMS, tem Japão, tem Europa, tem Health Canada, tem Swissmedic. Então, tem
foram diferentes reguladores olhando para o Reliance como uma estratégia importantíssima. E aí, quando a gente vê as iniciativas que hoje a gente tem na América Latina de Reliance, a gente vê que estamos bem avançados nesse ponto, né? O ICH, que é esse principal fórum de agências reguladoras que compartilham requisitos ou compartilham estratégias para o desenvolvimento, qualidade, segurança e eficácia de produtos, já está bem implementado no Brasil conforme esse levantamento da OPAS. Né? O Brasil, a Anvisa é membro do comitê gestor do ICH, o que significa que hoje os guias e as normativas que estão sendo publicadas no Brasil têm como referência e têm como objetivo implementar o que é discutido no ICH. O ICH funciona por consenso, todo mundo tem que estar de acordo com o texto para o texto seguir, e é um desafio enorme garantir que todos esses diferentes países com diferentes culturas vão chegar no mesmo texto que vai representar o que se espera sobre desenvolvimento, sobre qualidade, sobre segurança e eficácia. Então, o ICH é uma grande oportunidade para nós como empresa, como país, como agência reguladora, de aprendermos ou nos aproveitarmos do que já foi feito e já foi discutido por diferentes agências reguladoras, né? Não tem por que reinventarmos, não tem por que repensarmos tudo, reinventarmos a roda se já existe um caminho harmonizado entre os países. ICMRA também foi outra iniciativa super importante. O ICMRA tem um foco mais em farmacovigilância, resistência microbiana, mas também ajudou muito na Covid-19. O PANDRA foi uma iniciativa de todos os países da agência reguladora, foi fundamental na época da bioequivalência. Quem é dessa época, lá atrás, na época do Paleolítico, dos dinossauros, que é a minha época, lá atrás a gente usava os documentos do PANDRA para poder falar de metodologia bioanalítica, para falar de análise de bioequivalência, então foi bem interessante. Agora já não está tão mais assim com esse foco em biosimilar e biotecnológico. E o PIX, como eu disse, que é essa oportunidade de falar sobre boas práticas. Então, assim, nesse cenário aqui, nesse documento, a gente já tem as referências internacionais que são usadas para a gente fazer uma avaliação sobre como desenvolver um produto ou como receber ou transferir um produto para cá. Outro ponto fundamental é a farmacovigilância, né? E esse documento, no caso da Covid-19, mostrou que é possível a gente se aproveitar dos dados de farmacovigilância que são gerados por outros países para também colaborar, contribuir para as nossas decisões. A gente viu claramente que quando a gente aprova um produto, um biotecnológico, uma vacina, um biosimilar, não acabou o trabalho de regulação. Ainda é necessário fazer o monitoramento pós-aprovação, porque essa avaliação benefício versus risco, que é a avaliação que é feita pelas agências reguladoras, ela é contínua. Né? Nós temos vários exemplos de produtos que foram para o mercado e depois, na experiência pós-mercado, dos dados de farmacovigilância, mostraram que essa relação benefício-risco não era mais positiva. Então, hoje, o Reliance também vem com uma estratégia de farmacovigilância e isso também contribui para os medicamentos biológicos e biosimilares, porque a gente, recentemente teve a publicação do guia de boas práticas, ou do guia de dados de vida real, né? Dados de mundo real, como está sendo chamado pela Anvisa. Esses dados também ajudam na estratégia de aprovação dos produtos biosimilares e biotecnológicos, porque são dados que podem ser coletados e contribuir para esse propósito de subsidiar a alegação de eficácia e de segurança. Nessas lições aprendidas nas estratégias regulatórias da Covid-19, a gente vê que uma série de avanços aconteceram no desenvolvimento. Então, por exemplo, os estudos pré-clínicos, né? A gente conseguiu, na Covid-19, fazer observações e extrapolar, paralelizar, como é chamado ali internacionalmente,
paralelizar os estudos não clínicos e conseguir que a gente pudesse avançar com novas plataformas de biotecnologia sem ter que necessariamente esperar todos os dados de não clínicos, conforme hoje a gente tem como sequência. E isso veio como referência também para hoje a gente ter uma proposta normativa de vacinas pandêmicas, né, que tem que ter um olhar diferente, né? Quando a gente fala de vacina pandêmica, a gente está falando de uma situação que exige um esforço e um olhar específico, mas que traz também a possibilidade de repensarmos vários do que hoje são os requisitos postos, né? Assim como estratégias para progressão dos estudos clínicos ou aceleração da progressão, como é discutido internacionalmente, por meio de análises interinas, por meio de delineamentos alternativos, né? Então, a gente tinha muito uma sequência estanque, né? Fase 1, fase 2, fase 3, termina a fase 1 para começar a fase 2, termina a fase 2 para começar a fase 3. A Covid mostrou a possibilidade da gente de usar ou aumentar o uso de desenhos adaptativos que permitem que a gente faça estudos de fase 2/3 ou 1/2/3 em alguns casos, né, como a gente teve a vacina da Pfizer. E essa aceleração não significa abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia, mas significa que com desenhos onde nós geramos dados à medida em que eles são, ou observamos dados à medida em que eles são gerados e fazemos adaptações no delineamento do estudo para que a gente possa ter resultados mais certeiros, é algo que veio para ficar. Esse olhar em que a gente consegue focar naquilo em que realmente seja crítico na hora de fazer um delineamento é algo que é importantíssimo, que ajudou muito nesse sentido. Mecanismos de inspeção remota, isso também é algo que veio como uma perspectiva interessante, né? Durante a pandemia a gente não conseguia fazer inspeção nem de boas práticas de fabricação, nem de boas práticas clínicas em loco. Apesar de que em alguns casos a gente teve que fazer, mesmo numa situação de risco, porque se ninguém viu, não tem como eu confiar que aquele local realmente cumpre com boas práticas, tem rastreabilidade e confiabilidade. E se não tem uma estrutura mínima para fazer uma inspeção remota que eu consiga ter acesso às instalações e verificar as instalações, ter um tour adequado para fazer essa inspeção, não dá. Mas já mais mecanismos evoluíram muito. Então a gente fez boas práticas clínicas e boas práticas de fabricação remoto, e isso foi feito também por outras agências reguladoras no cenário Latam, e que é uma oportunidade também para uma lição aprendida para a gente evoluir nesses mecanismos. Revisão, submissão contínua, né, rolling review, foi um procedimento que foi implementado no Brasil para a Covid-19 e que trouxe um aprendizado interessante também na maneira como se gera os dados e submete para a agência reguladora, né? Aqui tem um exemplo do EMA, que já tinha em prática esse procedimento de revisão, de submissão contínua, porque ao invés da gente ter a gente faz aqui todo o desenvolvimento, né? A gente faz a parte clínica, o desenvolvimento clínico, o desenvolvimento de metodologia analítica, processo produtivo, gera todo o dossiê e aí a gente, nesse momento, submete o dossiê e depois a gente aguarda para... Esse aqui é um exemplo do EMA, né? Mas que também serviu aqui para o Brasil no caso do Covid. E depois a gente aguarda a avaliação da agência para que no final ela tome uma decisão positiva ou negativa. Na Covid-19, no procedimento de rolling review, a gente viu a possibilidade de se fazer submissões que poderiam, à medida em que os dados eram gerados, então, por exemplo, dados de CMC ou dados de estudos não clínicos ou clínicos, fases iniciais, depois fases contínuas, cada um era submetido por meio de um procedimento por um ciclo de submissão em que, nesse momento, já tinha uma avaliação e um feedback sobre se estava tudo bem ou não. E aí, ao final, quando você tem um dossiê, você consegue ter um tempo de resposta mais ágil
com uma opinião mais acelerada. Então, esse é algo que também é algo para a gente ter em mente como um aprendizado ou como uma experiência que aconteceu e que faz com que a gente possa, muitas vezes, repensar a estratégia regulatória ou buscar informações, buscar um contato mais próximo, um feedback mais próximo da agência para saber se a gente está no caminho certo ou não. Porque, ao final, é isso, né? Se aqui eu já percebo que não deu certo, eu já volto para refazer, ao invés de esperar aqui a submissão para depois ter essa avaliação, né? Cada passo e cada movimento, cada milestone, né? A gente usa milestone lá no escritório de projeto, ou cada entrega, ou cada resultado que aparentemente para nós é bem sucedido, precisa ser avaliado num contexto maior, inclusive, em alguns casos, podendo até envolver a agência reguladora, mas tendo uma revisão por parte do regulatório, da empresa, por parte do pessoal do desenvolvimento analítico, se for um método analítico, do pessoal de desenvolvimento farmacotécnico, CMC, ou como as áreas chamam, ou mesmo de estudo clínico, para que a gente faça uma avaliação robusta se dá para seguir para o próximo passo ou não, né? Então, diferente de ir fazendo desenvolvimentos de forma separada e depois chegar lá aqui no final, elabora o dossiê e aqui que a gente vê que está cheio de coisa que faltou, que está com problema, é muito mais fácil a gente pensar também numa estratégia de rolling development, se é que a gente pode usar esse termo, para poder ao final termos um produto mais robusto. Isso envolve também essa comunicação contínua entre reguladores e desenvolvedores, né? Já melhorou muito, né? Eu sou da época em que você tinha que submeter um pedido, submeter um dossiê ou submeter um protocolo, aguardar uma análise para depois você receber um ofício. Aí nesse ofício você avalia, responde esse ofício com uma resposta para a agência avalia a resposta, manda outro ofício. Então essa comunicação era muito demorada e burocrática. Hoje a gente tem uma comunicação muito mais próxima com a agência reguladora que no Brasil e também Latam, em que a gente consegue ter a possibilidade de feedbacks mais ágeis, mais rápidos, mais benéficos para a gente evitar erros e caminhos desnecessários e equivocados, né? Com uma maior flexibilidade regulatória e com maior possibilidade de termos compromissos pós-registro, né? O caso de vacinas pandêmicas, o caso de produtos que são utilizados para doenças raras, a gente tem a possibilidade de, mesmo que a gente talvez não tenha todos os dados no momento em que a gente vai submeter, e é claro que esses dados que estão faltando não possam ser dados que impactem no balanço benefício-risco do produto, mas é possível a gente falar de autorizações ou de compromissos pós-autorização. Então, algumas informações a gente poderia, dependendo do grau de impacto que tem na qualidade do produto ou na segurança e eficácia, a gente poderia partir para uma estratégia de solicitar termos de compromisso para apresentar posteriormente para a agência. Então, é algo que em algumas situações hoje já está disponível também. Hoje a gente tem no mercado brasileiro, a gente tem, em termos de estrutura aqui, em termos de possibilidades, a gente tem o Brasil como um mercado bastante representativo em termos na área de farmacêuticos e bioterapêuticos, comparado com outros produtos Latam, né? Então, esse dado aqui da OPAS é um dado de 2022, mostrando que a gente tem um mercado aí de 23,1 bilhões de dólares nesse cenário. Isso faz com que a gente receba muitas possibilidades, muitas ofertas de negócios e de novos produtos, né? Quem estava nesse evento da Coreia lembra que a gente sentava numa mesa e as empresas coreanas passando por nós, buscando
saber como entrar no Brasil, quais são os requisitos, como fazer parcerias, porque esse é um mercado bastante atrativo em termos de tamanho, em termos de população hoje passível, né? A gente vê que no caso de previsão de crescimento, a região da América Latina hoje tem uma previsão de crescimento de 7%, teve um crescimento de 7% em 2018 e 2023, e esse é um gráfico de tendência, então é possível observar que existe ainda mais possibilidade de crescimento para a América Latina conforme os dados da Parro. Se a gente vê aqui a diferença, né, no mercado, o tamanho do mercado entre 2018 e 2023 na área farmacêutica, a gente vê uma diferença aí de um aumento de 7%, o que é bastante significativo aqui para o país. É por isso que quando a gente fala de produtos farmacêuticos, especialmente bioterapêuticos, a gente vê essa possibilidade como um grande incentivo. Prazer participar de novo aqui do evento. É sempre muito importante a gente participar das discussões de medicamentos biológicos no Brasil. Peço desculpas para os que participaram ano passado, que vão ver um pouquinho de repeteco aqui no conteúdo, mas esse ano eu tentei trazer um pouco mais dos desafios da Tech Transfer, tá? E trazer um pouquinho do histórico do que a Lips passou quando a gente fez a transferência de tecnologia do rituximab. Tá bom? Medicamentos biológicos são medicamentos, né, que são moléculas tão complexas, estruturalmente falando, que elas não são capazes de serem produzidas de forma sintética. Então, a gente precisa de um organismo vivo para produzi-las, né? E aqui esse slide é super conhecido, mas eu gosto de trazer porque eu acho ele bem legal para ilustrar. Então, se a gente for comparar a complexidade, né, da molécula biológica comparada à pequena molécula, aqui a gente tem uma aspirina, né, com 21 átomos. Aqui a gente tem uma molécula biológica relativamente pequena, de aproximadamente 3.000 átomos, e aqui a gente tem um anticorpo monoclonal, né, que é uma molécula super complexa, com mais ou menos 25.000 átomos. E aí, fazendo uma comparação, uma analogia, a aspirina seria, né, comparável a uma bicicleta, a pequena molécula biológica a um carro e o anticorpo monoclonal a um avião. Que tipo de medicamento biológico a gente vai falar hoje? Então, o medicamento biológico, ele pode ser, né, segundo a RDC 55 de 2010, que a doutora Silmara da Anvisa já comentou, ele pode ser um medicamento proveniente de um plasma, né, um fluido animal, um tecido animal, vacinas, soros hiperimunes. Mas hoje a gente vai falar do medicamento biológico produzido através de uma tecnologia do DNA recombinante, né? Então, a gente precisa de um organismo geneticamente modificado, né, que é uma célula, para a produção desse medicamento, tá? Então, são essas células que funcionam como se fossem mini fábricas, né, e produzem a molécula de interesse para a gente. Então, aqui a gente tem o DNA, né, com o gene de interesse. Então, vai ser aquela sequência genética que vai codificar, vai carregar a informação genética, né, a codificação, para que a gente chegue, então, na produção da molécula de interesse. No nosso caso, né, um anticorpo monoclonal, uma proteína. E quem faz essa produção para a gente é, no nosso caso, uma célula CHO, célula do ovário do hamster chinês, tá? Então, o produto biológico que eu vou trazer para vocês hoje, contar um pouquinho como estudo de caso, né, obtido através de engenharia genética, tecnologia DNA recombinante e precisa, então, do OGM para produzi-lo, tá bom? Dentro do medicamento biológico, eu vou falar de uma classe específica, que são os anticorpos monoclonais, né? Então, os anticorpos monoclonais são proteínas que têm alta especificidade, né, que é a afinidade entre anticorpo e antígeno, e atua na cascata de sinalização, né, para a ação do sistema imunológico. E dentro dos anticorpos, então, eu falei de produto biológico, anticorpos monoclonais, biosimilares, tá? Então, eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de um biosimilar que a gente produz. E os biosimilares e medicamento biológico de referência são usados na mesma dose e para o tratamento do mesmo tipo de doença. Então, o exercício de comparabilidade do biosimilar versus biológico de referência tem que ter dados analíticos exaustivos, né? A gente faz muitas análises
físico-químicas, de atividade biológica, de pureza. Então, até um pacote que tem que ter muito teste analítico para fazer a caracterização. E também ele é composto por dados comparáveis, né, de estudos não clínicos e clínicos entre os dois produtos. Tá? E aí todos esses estudos, eles servem para comprovar, né, a qualidade, segurança e eficácia e que não há diferença, né, clinicamente, né, significativa entre o biosimilar e o inovador. Tá bom, então aqui o estudo de caso que eu trago é o rituximab, né, que ele é comercialmente conhecido como Vivaxia, né, comercializado como Vivaxia. Ele foi o primeiro anticorpo monoclonal biosimilar totalmente produzido no Brasil, né, e a gente fica muito orgulhoso de contar esse caso, né, então foi ele que eu trouxe para vocês. Mas ele foi fruto de uma tech transfer, né, o Vivaxia ele foi fruto de um processo de transferência de tecnologia, onde a gente tinha uma unidade transferidora do conhecimento, que era o nosso parceiro mAbscience, que tem planta na Argentina e na Europa, na Espanha, e a gente, Libs, como unidade receptora, tá? Então, a gente começou em 2014, né, a tech transfer do rituximab, e a gente começa com o que a gente chama de uma due diligence documental. Então, o que a gente faz? A gente recebe todo um pacote de documentação técnica do parceiro, e começa a fazer a análise, né, dessa documentação para buscar gaps. Então a gente fala, olha, será que essa documentação técnica, né, que a gente recebeu traz todos os estudos, traz todas as informações, traz tudo que a gente precisa, né, que a Anvisa requer no nosso país? Porque geralmente as tech transfers são feitas de parceiros do exterior, né? Quando é feito da Europa, que segue o EMA, ou quando é feito nos Estados Unidos, que segue o FDA, a gente sabe que as legislações, né, são robusta o suficiente para atender também os requisitos que a Anvisa pede. Mas quando é feito de outro país, por exemplo, no nosso caso era feito da Argentina, a gente sabia que entre a ANMAT e a Anvisa tinham alguns gaps e a gente tinha que correr atrás desses gaps, né? Então, a gente faz uma análise de risco, né, através da análise documental, para ver, né, o que a gente precisa fazer a mais do que a gente tem do parceiro, tá bom? E aí a gente entrou, então, numa fase depois de treinamento, né? Então, tanto do processo produtivo quanto da parte toda analítica, porque um não anda sem o outro, né? Se a gente tem que produzir, a gente tem que analisar. E esse treinamento, na época, foi realmente enviar os colaboradores para o parceiro, para que acompanhassem, né, ao vivo e a cores lá, o lote sendo produzido e as análises sendo realizadas. Isso durou bastante tempo, né? Durou meses, assim, de treinamento. Em seguida, ao mesmo tempo, a gente estava cuidando, né, da construção da planta produtiva, né? Então, eu trago aqui uma linha do tempo, mas na verdade não foi feito de forma consecutiva, foi feito tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente estava cuidando nessa época da parte da construção da planta e também da parte da qualificação das utilidades, de todos os equipamentos, fazendo FAT, fazendo SAT, que ok, né? E isso estava acontecendo ao mesmo tempo que o treinamento. Eu trouxe algumas curiosidades aqui, né, algumas vantagens e desafios de se trabalhar com essa plataforma. Então, são plantas que são mais versáteis, né, que apresentam maior flexibilidade, maior capacidade multipropósito. Então, a gente não tem que ter uma planta dedicada por produto. A gente pode trabalhar diferentes produtos dentro de uma mesma linha de produção. Ela oferece menor risco de contaminação. São plantas menores e mais simples do ponto de vista de tubulação e estrutura de utilidades, né? A nossa planta ela foi construída em 18 meses, não é um tempo tão significativo assim para construir uma planta. Ela tem o menor custo e o menor tempo de construção. E a grande característica, né, da plataforma Single Use é que a gente elimina toda a parte de CIP, né, de protocolos de sanitização dos equipamentos, porque você pega tudo que foi usado no lote, descarta, e para fazer o próximo lote você coloca tudo novo, né? Todos os insumos, né, os consumíveis que são usados no processo. Mas como desafio a gente tem, né, a relação das limitações de tamanho de equipamento, então eu não consigo trabalhar numa planta single use um bioreator de 30 mil litros, né? Não existe, né, no mercado. Hoje acho que a gente tem bioreator de 5 mil litros, 3 mil litros e agitadores de 5 mil litros, mas tem essa limitação de tamanho, né? Então se você quer atingir lá 30 mil litros, você tem que colocar vários equipamentos, né, de 5 mil litros. A gente tem um grande volume de consumíveis que a gente tem que comprar, o que impacta
relativamente, tem um impacto grande no almoxarifado no espaço, né, do depósito. E a pandemia nos trouxe, assim, muito forte, né, a complexidade na cadeia de suprimentos. Então, a gente sempre trabalhou com a maior parte dos produtos, dos insumos e consumíveis que a gente compra para o lote, né, são importados, a grande parte é importada. E a pandemia nos trouxe, assim, aumentos de prazo de entrega, né, dos fornecedores de tipo 6 meses para quase 2 anos. Né? Então, isso dificultava muito a questão de todo o cronograma de produção, né, todo o planejamento, porque você tinha que planejar com 2 anos de antecedência o que você tinha que comprar, né, pelo menos 2 anos de antecedência. Então, essa cadeia de suprimentos é uma coisa que é bastante impactada. E aí, voltando aqui, né, para a linha do tempo, né, uma vez que a gente teve, então, a planta produtiva, né, pronta, as utilidades qualificadas, né, HVAC, WFI e os equipamentos qualificados, a gente partiu, então, para planejar e fazer o escalonamento do processo, né, porque a gente não fez só uma tech transfer, a gente fez uma tech transfer junto com o escalonamento de processo. Né, o nosso parceiro trabalhava com uma escala de 1.000 litros de cultivo celular, a gente passou a trabalhar com 4.000 litros, né. Então, isso, né, demandou todo um planejamento do cultivo celular, né? A gente teve que pensar como garantir a estabilidade dos intermediários de processo por conta do aumento de escala, né, e adequar as operações unitárias. Uma vez tudo isso planejado, as técnicas de fabricação escritas, né, que nossa técnica de fabricação tem mais de 1.000 páginas, a gente partiu, então, para os lotes de engenharia. E aí, focamos, então, definitivamente no processo de produção, né? Para o rituximab, a gente tem um processo que ele é constituído por 14 etapas, entre upstream e downstream, mas eu vou aqui comentar 2 grandes etapas. Uma chamada up, que é onde a gente faz a parte do cultivo de células, então a gente aumenta gradativamente o volume do cultivo celular e, consequentemente, aumenta o número de células, né? E a gente faz isso através do aumento do volume, então a gente começa aqui numa escalinha de bancada, passa por bioreatores de 100 litros, 500 litros, até chegar na escala de produção, que são 2 bioreatores de 2.000 litros. E ao longo de toda a expansão celular, a gente faz todos os controles em processo, coleta a amostra, analisa as células no microscópio, vê a quantidade de células viáveis, a viabilidade de cada das amostras, mede quanto de proteína, quanto de moléculas de interesse a célula está produzindo para a gente, analisa pH, analisa densidade de oxigênio, analisa temperatura, metabólitos. Então, todos esses controles em processo a gente faz ao longo de toda a parte do cultivo celular e também da última etapa aqui da produção, que é onde efetivamente a célula produz o medicamento para a gente. E aí a gente finaliza essa etapa aqui, essa grande etapa de upstream, com uma filtração, né? Porque a célula, ela secreta o anticorpo monoclonal, então o anticorpo monoclonal fica no meio extracelular, e aí a gente faz a filtração para segregar, separar a célula do que a gente chama de clarificado, tá? E aí, como a célula, para ela se duplicar, ela tem que produzir toda a maquinaria enzimática que ela precisa, né, para a duplicação celular, para o próprio metabolismo dela, ela não produz só a molécula de interesse, que a gente colocou lá o DNA, né, para produzir, ela produz o rituximab mais todas as outras proteínas que ela precisa para o próprio metabolismo celular. Então, aí a gente entra, em seguida, nas etapas de downstream, que servem para quê? Para purificar, né? A gente tem que pescar o rituximab frente a todas as impurezas, e aí, com isso, a gente tem que purificar, né, a molécula de interesse, no caso do rituximab, até atingir altos níveis de pureza, né, que são todos os atributos de qualidade que a gente precisa aprovar para a molécula chegar na qualidade adequada, né? Então, o downstream são várias etapas de cromatografia líquida. Então, a gente tem etapas de cromatografia líquida de afinidade, etapas de cromatografia líquida iônica, né, aniônica, catiônica, intercalados de várias filtrações, de etapas de inativação viral, né, até chegar na última etapa, onde a gente faz a formulação. Né? Então, a gente concentra a proteína, concentra o rituximab para a concentração do produto acabado, que no caso do Vivax é 10 mg por ml, e troca, né, o tampão para o tampão de formulação, que é onde a molécula vai ficar estável, né, e por isso a gente faz estudos de estabilidade, né, longa e acelerada. Então, a gente chega aqui no final do processo com a proteína pronta, formulada, na concentração certa, né.
O nosso IFA, na verdade, já é quase que um medicamento acabado, mas não está ainda, né, nos vials, tá? Tendo tudo esse processo, fazendo os lotes de engenharia, a gente conseguiu ajustar os parâmetros de processo, né? Porque lembra, a gente está fazendo uma transferência de tecnologia, um escalonamento, então a gente precisou, né, ajustar esses parâmetros. E também ter, né, todo esse pacote de análise de controle em processo é super importante quando você está fazendo, né, lote de engenharia para ver se você está acertando a mão ou não, né? Uma vez feito todo esse ajuste, a gente parte então, né, para a validação também de método analítico, onde os lotes de engenharia eles servem para gerar material, para terminar as validações de método analítico, também é feita uma transferência de tecnologia analítica, todo o pacote analítico também foi feito, né? Foi feita uma tech transfer. E aí, tendo todo esse pacote, né, validação de método analítico, os lotes de engenharia feitos, os parâmetros de processo ajustados, a gente parte para a fabricação dos lotes de validação, né, que são aqueles lotes que a gente chama que compõem, né, GMP, de validação de processo, que compõem o dossiê, que vai ser submetido à Anvisa, né? Então, a gente pega esses lotes, gera, né, eles têm que ser consecutivos, reprodutíveis, equivalentes. A gente sabe que processo biológico tem variação lote a lote, mas essa variação tem que estar totalmente controlada, né? E esses lotes de validação, então, eles ajudam a gente a compor, né, toda a parte de documentação do dossiê que vai para a Anvisa avaliar. Bom, além disso, tem um pacote bem importante, que geralmente são esses pacotes que geram maiores desafios numa transferência de tecnologia, tá? São os pacotes de estudos regulatórios, né? Tem a parte do que a gente chama DOP, que é o banco de células no final do processo. Tem a parte do clearance viral, que é um estudo super complexo que a gente tem que fazer para comprovar que todas as etapas do processo de purificação são capazes de remover qualquer partícula viral, porque a gente está trabalhando com célula de mamífero, então ela, né, pode ser suscetível. Tem todo o pacote de comparabilidade analítica, que é o coração de um dossiê quando vai pela via, né, da comparabilidade. Tem os estudos de estabilidade, tem os estudos de lição em uso. Então, esse pacote de estudos regulatórios, eu costumo dizer que, além do desafio da própria transferência do processo, da parte analítica, tem todo esse pacote que, por trás, né, de tudo isso, a gente tem que garantir que eles estejam totalmente de acordo com a RDC 55 de 2010. Tá? E tivemos vários desafios, tá? Tivemos alguns gaps nesses estudos, na nossa tech transfer, principalmente no que diz respeito ao estudo de clearance viral. Então, a gente teve que buscar parceiros no exterior para fazer, né, esses estudos, porque no Brasil, pelo menos na época que a gente fez a tech transfer, não tinham laboratórios que seguiam, né, as boas práticas para a gente usar e ter uma documentação robusta para compor o dossiê. Então, uma parte que foi a parte ali das resinas, que a gente tem que estudar também quantos ciclos a resina dura, porque ela não é single use, a gente teve que fazer... A gente tentou buscar no exterior, a gente não encontrou nenhum parceiro que fizesse tudo completo. E ainda assim a gente teria que fazer uma transferência de tecnologia para esse parceiro exterior para fazer o estudo, e a gente resolveu, não, vamos investir, vamos comprar os equipamentos do Brasil, vamos fazer com o time da LIBS. Então foi um estudo que durou 2 anos, mas que agora a gente tem o conhecimento internalizado para fazer, né, dentro da LIBS, e que possibilitou que a gente originasse resina envelhecida para poder mandar para o estudo de clearance viral. Tá? E aí, finalmente, com todo esse pacote, né, ao longo desses 5 anos de transferência de tecnologia, a gente conseguiu, então, né, a aprovação do rituximab pela Anvisa em 2019. Né? Isso foi um motivo assim, de bastante orgulho para a gente, porque foi o primeiro monoclonal 100% produzido no Brasil, né? E foi bastante comemorado pelo time na época, porque foi, tipo assim, um feito, né? Naquela época a gente conseguiu, então, um biosimilar anticorpo monoclonal produzido numa plataforma single use, com uma equipe que naquela época, né, a gente também teve que investir bastante na capacitação das pessoas. Então foi um marco bem importante para a gente. E pensando no futuro, né, o que a gente entende aí como desafios? A gente sabe que agora a gente não tem, né, lógico que a gente começa pelos biosimilares, né, porque é uma porta de entrada, né, que a gente, no Brasil, começa por esse tipo de produto, mas acho que as empresas que trabalham com biotech no Brasil já estão olhando, né, para o que a gente chama de terapias avançadas, né, já está olhando aí para terapia gênica, para terapia celular, para anticorpos inovadores que não são biosimilares, para anticorpos conjugados, para RNA mensageiro, né, então hoje a gente está tendo bastante...
o olhar, né, para essas novas tecnologias, mas continua ainda com os desafios de desenvolvimento, né, escalonamento para essas novas tecnologias, porque tem muita iniciativa em startups, em institutos de pesquisa, nas universidades, né, de desenvolvimento de novas moléculas, mas a gente não tem no Brasil, né, existe um nicho a ser ocupado que é onde são feitos os escalonamentos dos bioprocessos, pensando em tirar o processo da bancada e chegar na escala industrial comercial. Então a gente não tem muito o que a gente chama, né, de CDMO aqui no Brasil, né? Tem algumas iniciativas importantes, a Biotimize, algumas iniciativas importantes no Brasil, mas a gente sabe que esse nicho existe, né, e requer, né, tem demanda para ele. Então a gente está com um olhar para isso. Recursos humanos sempre vai ser um desafio, né? A gente capacita e depois fica com a dificuldade de reter, da retenção, né, dos talentos das pessoas treinadas. A área, né, que possa trabalhar com esse escalonamento sob condições de boas práticas de fabricação. E, de novo, né, a parte toda dos serviços, desses estudos que atendem os requisitos regulatórios, que muitas vezes a gente não encontra no Brasil, né, empresas que fazem todo o estudo. A gente encontra uma parte, mas não encontra empresas que trabalham com boas práticas e que geram documentações robustas o suficiente para a gente compor um dossiê. Tá? Então, esses são os desafios que a gente carrega há um tempo, mas que são os que a gente enxerga que ainda serão os do futuro, né? Então, os tipos de vacinas, né, e suas matrizes, e até ampliando até mais, não só vacinas, né, de produtos biológicos. Então, a gente tem um mundo, né, quando a gente fala de produtos biológicos. Uma vacina, ela pode ser de um vírus inativado. A gente teve o exemplo da vacina da Sinovac, né, que era o vírus da Covid íntegro, inativado. A gente pode ter um vírus que está não inativado, mas apenas atenuado, né? É um vírus ainda vivo, mas ele teve modificações que fizeram com que ele fosse atenuado e não tivesse a infectividade que um vírus normal tem. A gente tem vacinas além de vacinas de vírus, né, tem vacinas de bactérias. Então a bactéria também ela pode estar íntegra, inativada, ou às vezes é só uma toxina de uma bactéria, como por exemplo, vacina para tétano, vacina para difteria. E a gente tem também proteínas, né? Vacinas de antígenos, como por exemplo a vacina da hepatite B, que é o antígeno mais importante, né, do vírus, e a vacina é feita disso. Então, além das diferenças dos tipos de vacinas, né, a gente tem as condições das vacinas, né? Tem algumas vacinas que elas possuem adjuvantes na sua fórmula para ajudar a dar um booster, né, no nosso sistema imune. Algumas vacinas, elas advêm de vetores, né? Então, às vezes, como por exemplo a vacina da Covid da AstraZeneca, então eles tinham um vetor de um vírus que era inofensivo, né, para o humano, que era o vírus de adenovírus, e eles fizeram uma modificação para inserir ali o gene da spike da Covid, né? Então, é um vetor viral inofensivo e que expressa a proteína de interesse da nossa vacina. E as vacinas virais, bactérias, elas podem vir de, às vezes, a matriz biológica para esses vírus crescerem, né, e poder virar vacina. Então, às vezes, eles vêm de cultura de células, né? Então, dependendo, a gente viu que dá para trabalhar com diferentes espécies, né, de linhagens diferentes de cultura de célula. A gente tem o caso da vacina influenza, que ela é feita em ovos embrionados de galinha, então uma matriz completamente diferente. E a gente tem também os conservantes, os estabilizantes, os inativantes, e tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, o que é que está no produto e como isso interfere nas nossas metodologias analíticas. Então, não existe uma fórmula que todo produto biológico vai ter aquele passo a passo fixo de como você desenvolver, que metodologias tem que fazer, o que desenvolver. Então, depende muito de caso a caso. E
além de todos esses produtos e essas vacinas que eu comentei, né, a gente tem aí as vacinas de nova geração, que são as vacinas de mRNA, né? Então, todas essas outras vacinas que eu comentei, a gente tinha que ter na fábrica todo o processo de expressão e, às vezes, ou purificação, expressão das proteínas dos antígenos, que a gente vai injetar nos pacientes, para os pacientes produzirem os anticorpos necessários, né, para proteção. No caso da vacina da mRNA, de RNA mensageiro, quem faz esse trabalho é o nosso corpo, né? Então, a gente injeta o material genético para as nossas células produzirem essas proteínas, e aí sim o sistema imune da gente vai reconhecer, e aí as etapas para frente, elas vão ser iguais a outras vacinas, uma vez que a gente tem um antígeno. Então, a vacina da Pfizer, né, de RNA mensageiro, ela foi a vacina que foi mais rapidamente desenvolvida na história, né? Foi uma vacina que ela foi desenvolvida em 10 meses, em menos de um ano. Quando normalmente, né, se levava 5, 10 anos para você colocar uma vacina, um biológico no mercado. Então, normalmente, quem tem uma estrutura de laboratório que trabalha com vacinas virais, quando você vai trabalhar com mRNA, não é tão diferente, dá para aproveitar muita coisa. E às vezes você não precisa nem adquirir equipamentos diferentes. Realmente, para vacina de mRNA, eu acho que a maior questão é mesmo no site produtivo. Em termos de laboratório analítico, as técnicas não são muito diferentes. Cada vacina, né, cada biológico vai ter suas peculiaridades, então a gente não tem uma receitinha de bolo. Então a gente olha para os guias que tem disponíveis, né? Então, normalmente, o desenvolvimento dos biológicos, né, e biomoléculas, eles ocorrem no exterior. E as legislações que são lançadas primeiro está no exterior, e é bom que a Anvisa tem, né, essas parcerias, faz parte desses comitês, porque a Anvisa aceita bem as legislações do exterior, né, de outros países. E aqui eu trouxe um exemplo de 2 legislações, né? A maioria dos produtos que a gente tem, enfim, eles usam matrizes biológicas, linhagens celulares de humano ou de animal para serem produzidos, né? Os anticorpos monoclonais, as vacinas virais. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, né, de legislação, que é o ICH-Q5 e ICH-Q5A e Q5D. Né? E a gente tem também um outro exemplo que é do FDA, né? Um guia também para caracterização, né? E qualificação de substratos celulares e outros materiais biológicos, né? Para a produção viral de vacinas para doenças infecciosas. E aí, esses guias, né? Eles são bastante informativos, então, para quem não tem, assim, por onde eu começo, né? É por aqui, né? A gente vai procurando na legislação internacional e eles dão uma boa ideia, assim, do que é que você precisa fazer. E aí, quando a gente tem essas análises, né, você precisa caracterizar bem o banco de célula que você usa para você cultivar o seu vírus ou que você usa para expressar o seu anticorpo monoclonal. E aí tem diversos testes, eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, presença para análise de bancos de células, né? Presença de micoplasma, teste de identidade, né, no seu banco de células, a cariotipagem, até para provar a estabilidade genômica da sua linhagem, né? Olhar para a presença de retrovírus quando você tem matrizes, trabalha com linhagens e matrizes biológicas. Uma grande preocupação que as agências têm é de infecções e contaminações, agentes adventícios, então a gente sempre precisa olhar para isso. E teste de tumorigenicidade, para você provar que essa linhagem que você está usando não é capaz de formar tumor.
E aí tem a análise também dos bancos de vírus, né? Então a gente precisa trabalhar com 2 bancos, o banco de célula e o banco de vírus da sua cepa vacinal. E aí a gente tem análise de presença de micoplasma sempre, gente. Micoplasma é uma questão, um problema bem sério, né? Que a gente precisa de segurança, que a gente sempre precisa estar olhando. Teste de identidade do seu banco viral, olhar para a estabilidade genômica do seu banco, fazer teste de titulação viral e olhar para agentes adventícios diversos, né? A gente tem 2 tipos de testes de agentes adventícios, né? Um in vitro e um in vivo. E análise do produto propriamente dito, né? Então, normalmente, as análises dos bancos produzem um banco de vírus, um banco de célula com vários vials, né? Então, um lote tem diversos vials. Você consegue sustentar aí uma produção, às vezes, por 1 ano, 2 anos. Então, não são testes que a gente precisa estar fazendo de rotina, como é o caso de produto, né? Então, muitas vezes, o pessoal terceiriza esses testes e muitas vezes a gente tem que mandar para fora pela falta de um facility, uma empresa, algo que trabalhe em boas práticas de laboratório ou com boas práticas de laboratório para executar esses serviços aqui no Brasil. Embora todos esses testes são facilmente feitos na academia. Então, o Brasil ele tem o conhecimento, tem até os equipamentos, tem tudo de última geração, mas a maioria das vezes isso está na academia, e a academia não tem, né, esse serviço, essas boas práticas que a gente precisa para poder liberar um produto, um medicamento. Então, para análise de produto, né, então, se você tem, se seu produto é um anticorpo monoclonal, policlonal, enfim, não basta só, quantificar esse anticorpo, você tem que mostrar que ele está funcionando bem, né? O que a gente chama de teste de potência. Então, até uma vacina, dependendo da vacina, se é um produto em desenvolvimento novo, muitas vezes você tem que provar que essa vacina ela é funcional, não só quantificar a sua proteína de interesse. Então, às vezes você tem que provar que ela está produzindo um anticorpo, às vezes capaz de neutralizar um vírus em específico, depende da atividade do seu produto, né? Então, teste de TO, teste de potência, teste para agentes adventícios, né, para procurar micro-organismos de maneira geral. E como também foi mencionado aqui já, né, se você tem uma matriz, né, de linhagem celular ou de ovos, enfim, uma matriz viva para produzir o seu produto, você tem que estar olhando para residual de proteína e DNA desse hospedeiro, né, que você usou para produzir o seu produto. E teste de pirogênio e endotoxina, né, que é um teste que ele é requerido para qualquer produto injetável, né? E aí eu vou falar um pouquinho de testes em cultura de célula, né? Alguns exemplos, né, de metodologias que usa a cultura de célula, né, no controle de qualidade. Tem um teste de titulação viral. Então, quando se o seu produto não é um vírus inativado, né, se é um vírus atenuado, você tem que ver a titulação viral dele, ou para os seus bancos de vírus que você ainda tem o vírus vivo, ele ainda não está inativado, você tem que olhar para a titulação viral dele, né? Teste de agentes adventícios in vitro, que nada mais é você pegar linhagens diferentes de células que são permissíveis para diferentes vírus e você colocar o seu produto ali em contato com essas células e ver se o seu produto causa algum efeito citopático nas células, né? Porque os vírus, eles não são visíveis, né, em microscópio, então você detecta isso vendo se você está vendo algum efeito citopático nas suas linhagens. E o teste de pirogênio, né, que eu trouxe aqui por conta de uma discussão internacional que a gente está vendo, que vem principalmente da farmacopéia europeia, eu vou falar disso mais na frente. Mas do teste MAT, né, o teste de ativação de monócitos.
que é um teste que veio para substituir o teste de pirogênio que é feito em coelhos. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de como seria um teste que você olha efeito citopático, né? Então, normalmente a gente faz uma titulação viral. Então a gente tem o vírus mais concentrado aqui, a gente vai fazendo uma diluição seriada, né? E aí, o que é que a gente vê? Aqui tem efeito citotóxico, aqui também. Então, a gente vai analisando até que chega uma titulação do vírus que a gente não enxerga mais o efeito citopático, né? O efeito citotóxico na célula. E aí, a gente fala, se aqui eu comecei, sei lá, puro, 1 para 2, 1 para 4, por exemplo. Chega aqui a 1 para 1.200, então a titulação do vírus é 1 para 1.200. E aí, tem maneiras, né? Esse daqui é o teste mais simples de tudo, mas tem outras versões mais sofisticadas que usam anticorpo, fluorescência e outras técnicas para você ter isso de uma maneira mais quantitativa, né? Não só por essa visualização subjetiva. Então, quando a gente fala em testes que usa cultura de célula, a gente precisa de um laboratório que é muito diferente, né, do laboratório físico-químico, de um laboratório microbiológico. Então, a gente precisa de equipamentos muito específicos, né, que mimetizam o CO2, a temperatura corporal, né, para a gente cultivar essas linhagens celulares. Recurso humano muito treinado, com olho muito técnico, né, que possa reconhecer quando tem algum problema na sua célula. Então, visualmente, a gente pode detectar bastante coisa só pelo hábito, né, de olhar e conhecer as características da linhagem celular que você trabalha. São testes que têm alta variabilidade e é muito comum a gente ter que logaritmizar os nossos dados, né? E aí, sobre o teste de pirogênio, né, existe uma resolução, a resolução número 45 do CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, e ele fala que o teste de pirogênio em coelho, vai ser abolido a partir de outubro de 2024, né, 5 anos a partir da emissão dessa resolução, que foi em outubro de 2019. Eu sei que a maioria das indústrias farmacêuticas não trabalham mais com teste de pirogênio em coelho. A maioria de vocês fazem o teste de endotoxina, que usa aquele reagente LAL. Mas está tendo uma discussão agora que eu quis trazer para vocês, que na Europa, porque a Europa ela não está só substituindo o teste em coelho por MAT, ela está indo além. E isso pode vir a um dia impactar a gente. Então, teve um evento, né? Esse evento aconteceu em fevereiro aqui desse ano. Ele está disponível online, eles gravaram esse evento, ele está disponível online. E nesse evento foi apresentada a estratégia da farmacopeia europeia para esse teste. Então, eles vão fazer uma revisão de todas as monografias que cita teste de endotoxina ou de pirogênio. Então, eles vão fazer um capítulo geral. Todas as monografias vão remeter a esse capítulo e as monografias não vão vir mais falando, olha, você tem que fazer o teste de pirogênio MAT ou o teste de endotoxina. Ao invés disso, ele vai falar, olha, faz uma análise de risco do seu processo e aí, dependendo da sua análise de risco, você tem que ver se você opta ou pelo teste de endotoxina bacteriana ou pelo teste, o MAT, né, o teste de ativação de monócitos. E aí vai ter o capítulo geral para cada um desses testes na farmacopeia. Então, qual que é a principal, para quem não sabe, né, qual que é a principal diferença, né? O teste de ativação de monócitos, ele vai detectar qualquer pirogênio, não só a endotoxina. E esse teste aqui é específico, detecta apenas a endotoxina. Então, essa é a discussão que está tendo na Europa e eles têm previsão
de implementar isso, né, vai começar a valer em 2026. Outra técnica, né, que ela é bastante utilizada, é uma técnica muito poderosa, é o teste de ELISA, né? Os anticorpos são moléculas fantásticas, assim, a especificidade dos anticorpos é incrível e isso permitiu que a gente desenvolvesse uma série de técnicas analíticas que elas são possíveis graças aos anticorpos. Então, existem diversas técnicas que usam anticorpo, né? E uma delas é o teste de ELISA, que ele é amplamente utilizado, ele é bem conhecido, né? Existe o ELISA direto, ELISA indireto, ELISA de inibição por competição, né? Isso daqui é mais ou menos a cara que fica um teste de ELISA, para quem, caso alguém nunca tenha visto, né? Então, a gente tem uma reação, né, enzima-substrato, que dá uma cor. Então, quanto maior a concentração daquilo que você está analisando, né, mais forte é a cor, e dá para ver isso por absorbância, né? Então, é muito comum quando você trabalha tanto com ELISA quanto com testes em células, que você veja um comportamento biológico em formato de S. E aí, isso traz muita discussão, porque quando a gente olha para RDC 166, tem lá, né, análise de linearidade. Aí você vai e vê o estudo da sua molécula, o comportamento dela, né, concentração versus resposta, e aí você vê uma curva em forma de S, né, como que você faz? E eu acho que é uma falha não conter a possibilidade de análise de uma curva sigmoide, né, uma curva não linear, na legislação, porque elas são muito comuns. E o que a gente vê, as indústrias até usam a curva, mas a gente fica fazendo malabarismo para provar uma linearidade numa curva em S. Então, a gente não tem muitos pontos assim na região linear normalmente, né? E tá tudo certo, gente, faz parte. E aí, às vezes, o pessoal pega só assim, olha, vou fazer teste de linearidade só nesses 3 pontos. Quando, na verdade, não, a gente tem que fazer uma regressão 4 parâmetros logísticos, 5 parâmetros logísticos, porque essa é a característica da nossa curva, não é linear, né? Então, não tem transformação log por log aqui que faz esse negócio ficar linear. Então, a gente tem que se habituar a esse tipo de comportamento, né? Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E aí, uma característica que é essencial para você trabalhar com curva, né, 4PL, quando a gente vai fazer a inferência da amostra, né, versus a curva padrão, obviamente, assim, a gente não pode usar as assíntotas superiores e inferiores para fazer essa quantificação, porque essas são áreas que você mesmo alterando, né, mudando a concentração, a resposta ela quase não muda, né, praticamente a mesma. Então, a gente usa uma curva 4PL, mas a região de quantificação é essa região linear aqui. E para usar uma curva 4PL, é indispensável que a gente tenha paralelismo no comportamento do padrão versus a amostra. E aí, para análise de paralelismo de curva 4PL, eu também trouxe aqui uma referência bibliográfica para quem se interessar e quiser pesquisar mais sobre isso. Outra ferramenta que é usada em vacinas e agora também está sendo usada, né, nas vacinas de nova geração do RNA mensageiro é a técnica de PCR, né? A reação em cadeia da polimerase. Então, quando a gente tem uma molécula de DNA, né, quando a gente aplica a técnica de PCR, quando a gente tem um genoma, a gente consegue amplificar, né, a sequência de interesse e muitas cópias, e aí aumentar a concentração disso e conseguir analisar isso depois. Então, são vários ciclos de temperaturas para separar a dupla fita, anelar primes, fazer o prolongamento, né, da fita. Então, a gente faz isso diversos ciclos, às vezes aqui tem de 20 a 30 nesse exemplo, mas muitas vezes é 40 ciclos, né, 45 ciclos.
trabalhado em algumas iniciativas para atender a essas demandas, né, do governo federal e também do setor público e privado no Brasil. A primeira delas que eu gostaria de destacar é a possibilidade de registro agora de uma vacina influenza pré-pandêmica, né? É uma proposta que vai nos permitir já ter um certo preparo, né, no caso da ocorrência de alguma pandemia causada por influenza, né? Então, qual seria o objetivo dessa norma que foi proposta, né? É a gente registrar um protótipo de vacina, né, com um pacote mais robusto de dados, que poderia ser utilizada como base para uma vacina pandêmica, aí já atualizada, né, com a cepa causadora da pandemia, e que a gente pudesse fazer essa atualização de forma célere, né, com um pacote reduzido de dados no momento dessa atualização. Né? E a gente acredita que isso prepararia o nosso país para enfrentar de uma forma melhor preparada, né, uma pandemia por influenza, no caso em que ela venha a ocorrer. Essa RDC, ela passou já por consulta pública, né, ela foi iniciada em julho e foi encerrada agora em setembro de 2023. Então, a Anvisa, agora ela está na fase de consolidação da norma, né, avaliando os comentários que foram recebidos durante a consulta pública, e provavelmente nos próximos meses a gente já deve ter a publicação da norma, né, que prevê o registro das vacinas influenza pré-pandêmicas. Então, biosimilares agora vai passar a ter um capítulo separado da RDC 55, né, e vai ter uma RDC específica para essa categoria de produtos. A construção dessa normativa para biosimilares, ela foi iniciada no final do ano passado, né, com a publicação do edital de chamamento 15 de 2022, onde a sociedade civil ela foi convidada a contribuir e participar, né? Esse edital, ele teve como objetivos levantar os entraves regulatórios, as principais dificuldades que o setor produtivo ele vinha encarando, né, para que se realizasse o registro de biosimilares. Também foi tentado levantar as melhorias que poderiam ser implementadas nesse marco regulatório, né, de forma a facilitar o registro, flexibilizar alguns requisitos, né, da norma até então vigente. E também se havia outras medidas para que fosse facilitada a entrada desses novos biosimilares no país, e também levantamentos quanto à captação de profissionais para o setor de biosimilares no Brasil. Daí, com base no relatório desse edital de chamamento, em julho desse ano a gente realizou o diálogo setorial sobre biosimilares na Anvisa, né? Acredito que muitos de vocês devem ter tido a oportunidade de participar. E eu acredito que foi um evento muito rico para ambos os lados, né? Tanto a Anvisa quanto o setor produtivo, porque ali a gente conseguiu colocar na mesa as dificuldades que os dois lados tinham, né? E propor soluções para aquilo que realmente vinha atrapalhando o desenvolvimento de biosimilares aqui no nosso país. Então, no diálogo setorial, o nosso foco, né, que tinha a atuação da GPB no escopo, que foram discutidos lá naquele momento, foram os estudos não clínicos e clínicos, né, os requisitos para a apresentação desses pacotes de dados para a Anvisa, de acordo com a RDC 55, o uso de produto comparador adquirido internacionalmente, que algumas empresas elas vinham relatando essa dificuldade de adquirir o comparador no mercado nacional, né, e a norma ela não era explícita em dizer se era possível ou não comprar esse produto internacionalmente, e a intercambiabilidade de produtos biosimilares e comparadores. Terminado o diálogo setorial, a Anvisa passou a trabalhar na consulta pública, né, para a divulgação da proposta de RDC, que vai sair para os biosimilares. Ela está prevista para sair agora no dia 11/10 e vai ficar aberta para consulta até 24/11. Então, como o Gustavo falou, por favor, contribuam, né? É o momento de vocês realmente colocarem a voz de vocês na nossa regulamentação. Então, a gente está aberto a receber os comentários, né? E assim, eu não vou deixar vocês curiosos até o dia 11. Eu já vou adiantar aqui algumas partes do texto que eu acho interessante já discutir com vocês.
né? Mas na consulta pública, acho que os principais pontos ali que a gente colocou, né, na nova norma é deixar clara, né, essa possibilidade de se usar um comparador que é adquirido internacionalmente e em algumas situações específicas, né, deixar esclarecido na norma quando que seria necessário um estudo-fonte para esse comparador. E também a gente teve o intuito de flexibilizar as exigências de estudos não clínicos e clínicos, porque, embora na prática, acho que a GPBio ela não cobrava, né, determinados estudos dependendo da molécula, acabava que os nossos técnicos ficavam numa situação um pouco complicada, né, porque a norma pedia, mas as vias internacionais já eram mais flexíveis. E aí, a gente, né, entendendo o racional técnico por trás, sabendo que aquela cobrança não era adequada, né, e não estava de acordo com os guias internacionais, acabava que a gente ficava numa posição de ter que descumprir a legislação para atender um racional técnico totalmente justificado, né? Então, essa flexibilização também vem para ajudar mesmo, né, os servidores da casa a terem mais flexibilidade nas suas ações. Então, aqui já é um pedacinho da norma, né, que fala sobre o produto comparador. A regra é que o comparador ele deve ser o produto registrado na Anvisa como dossiê completo. No entanto, o parágrafo 2º, ele abre a possibilidade para que esse comparador seja adquirido no mercado internacional, desde que ele tenha os mesmos fabricantes da substância ativa e do produto terminado. Nesse caso do parágrafo 2º, o estudo-fonte ele não seria necessário, né? A empresa ela poderia simplesmente comprar o produto fora, o comparador fora e utilizar os dados, né, desse estudo como comparador internacional para subsidiar o registro do produto aqui na Anvisa. No caso do parágrafo 3º, ele estabelece que se os fabricantes forem diferentes, a empresa continua podendo utilizar esse comparador adquirido no mercado internacional, né? No entanto, para que a gente consiga demonstrar a representatividade desse comparador que tem locais de fabricação diferentes dos aprovados aqui, a empresa precisa realizar um estudo-fonte. Então, eu acredito que agora, né, fica claro que a empresa ela não precisa utilizar o produto que é comercializado somente aqui no Brasil, né, ela pode fazer essa aquisição fora, né, e ainda torna mais flexível porque não é exigido que os fabricantes sejam os mesmos, né, e ela possibilita que nesses casos o estudo-fonte seja realizado, né, com o produto que é comercializado aqui no Brasil. Em relação aos estudos não clínicos in vivo, a exigência continua de que a exigência e a regra, né, continua sendo de que seria necessário apresentar esses estudos, né, até porque a gente vê um movimento das agências internacionais de talvez suspender, né, ou eximir as empresas de apresentarem esses dados, mas como a discussão ainda está, né, ocorrendo e a gente gostaria de já publicar a norma, eu acho que a gente chegou no meio termo que ficou seguro, né? A regra é apresentar, mas o parágrafo único, ele abre uma possibilidade, né, de dispensar os estudos, desde que as empresas consigam justificar tecnicamente e com base também nos guias das agências de referências que a Anvisa reconhece, né? Então, os estudos clínicos, eles seguem no mesmo raciocínio, né, dos estudos em vivo. Continua sendo necessária, a regra que é necessária a apresentação de estudos de farmacocinética, farmacodinâmica, os estudos de segurança, né, e de eficácia clínica. E aqui foi aberto também no parágrafo 1º uma exceção que alguns estudos clínicos ou parâmetros de avaliação clínica comparativa, eles podem ser dispensados. Né? Então, eu acredito que isso aqui também tende a facilitar bastante, né? Principalmente para as moléculas menores, que são mais fáceis, né, de caracterizar e de demonstrar a eficácia por outros estudos que não a eficácia clínica em si, né? Eu acho que facilita bastante agora o desenvolvimento nacional.
a princípio, se a gente fosse levar, né, em consideração que está na RDC 55, que é passível de apresentação, a empresa ela teria que demonstrar, né, apresentar todos esses dados para a Anvisa. Então, agora, com a alteração da norma, um exemplo aqui de enoxaparina, que é uma molécula simples, né, que provavelmente vai ter a possibilidade de eximir alguns estudos de acordo com o que está proposto na consulta pública. Então, é um caso fácil de a gente ver. Para elas, então, um estudo não clínico in vitro, ele continua sendo necessário, né? O estudo em vivo, ele não é obrigatório nesse caso e não é esperado que ele tenha que ser realizado, tá? Então, aqui, o estudo em vivo, ele só vai ser necessário no caso da empresa, por exemplo, incluir um novo excipiente que nunca foi usado em nenhuma formulação anteriormente. Então, nesses casos, a empresa ela teria que conduzir o estudo em vivo. Do contrário, para essa etapa aqui, apenas os estudos não clínicos in vitro seriam necessários. O pK comparativo, ele também não é esperado, né? Porque a enoxaparina é uma molécula um pouco difícil de se medir na corrente sanguínea, então não é um estudo que traz muita informação, então ele seria dispensável também para as enoxaparinas. E aí, a determinação de eficácia das enoxaparinas, ele estaria basicamente suportado pelos estudos de PD comparativos, né? Então, a empresa ela vai fazer esse estudo clínico, avaliando basicamente a atividade da enoxaparina contra os fatores 2A e 10A, né? Isso seria o suficiente para determinar a eficácia. Em relação à avaliação clínica de imunogenicidade e segurança comparativa, esse é um estudo que, para enoxaparinas também, a gente não espera que ele seja apresentado, né? Mas, novamente, a gente volta para os dados de desenvolvimento, né? Eles só seriam esperados no caso da empresa detectar um perfil de impureza diferente para o biosimilar em relação ao comparador. Então, sendo um perfil similar, a empresa ela pode simplesmente avaliar a imunogenicidade e a segurança desse produto por estudos in vitro, né? Para a enoxaparina é possível fazer isso. Aí um segundo exemplo também, que é bem comum, né, da gente receber na GPBio, que são as insulinas. Aqui os estudos não clínicos in vitro também continuam sendo necessários, mas os estudos em vivo não seriam esperados, né? Porque como a insulina já é uma molécula que a gente consegue caracterizar facilmente, não é esperado que o estudo em vivo ele consiga demonstrar diferenças que você já não tenha detectado nos estudos de caracterização analítica ou nos estudos in vitro, né? Então, seria um estudo dispensável das insulinas. No caso do PK e PD, aqui a empresa ela poderia fazer um compilado, né, desses dois parâmetros de estudo em um só, pelo teste de Clamp. Então, ela avaliaria tanto o PK quanto o PD nesse teste de Clamp, né, realizando um estudo apenas. E aí, aqui, em relação à imunogenicidade e segurança, para insulinas, o raciocínio é um pouco diferente, né, na verdade, no inverso das enoxaparinas. Enquanto para a enoxaparina a gente não espera que essas informações sejam prestadas, né, a não ser que ocorra algo diferente ali durante o desenvolvimento, para as insulinas já seria uma documentação que precisaria ser apresentada, né? E aí a exceção seria, no caso da empresa ter uma robustez muito grande, né, em relação aos dados de caracterização físico-química, funcionais, né, de PK e PD também. Então, se a empresa consegue demonstrar que o produto ele é extremamente similar ao referência, né, em todas essas etapas aqui de avaliação do biosimilar, ela poderia ser isentada de apresentar os estudos de imunogenicidade e segurança de forma comparativa, né? E aqui também os estudos de eficácia clínica comparativos seriam dispensados, né? Então, eu acredito que com essa mudança da norma, a gente passa a estar alinhado aos guias internacionais, né? E eu acho que para as empresas também, o desenvolvimento clínico, principalmente não clínico, ele passa a ficar um pouco mais fácil, né? Por conta dessa
da isenção de alguns estudos que, a princípio, não trariam tanta informação, né, em relação à eficácia da norma. Além de biosimilares, a gerência de produtos biológicos ela vem trabalhando por diversas outras coisas, né? E uma delas é a alteração da RDC 403 de 2020, que é a nossa RDC que rege os requisitos para pós-registros de medicamento. Essa alteração que a gente está propondo na RDC agora, ela tem o objetivo de otimizar as submissões de pós-registro pelas empresas, né? E essa otimização ela vai ter relação com a possibilidade agora da empresa compilar um pacote de dados num único expediente, né? Eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que está os incisos, né, que prevêem a mudança, e aí a gente discute com mais detalhes ali na frente. Mas como a norma hoje ela pede, né, ela requisita a submissão individual de alterações pós-registro de qualidade, essa alteração da norma ela só vai realmente passar a valer depois que a norma estiver vigente, tá? Então, o que foi submetido anteriormente à vigência da norma, a Anvisa não pretende alterar, né? Como foi submetido. Essa proposta de alteração, ela também já está, né, aprovada a consulta pública, foi aprovada junto com a de biosimilares na semana passada e vai ficar disponível pelo mesmo período, né? De 11 de outubro até dia 24 de 11, então na próxima semana estejam atentos aí para vocês terem a oportunidade de contribuir com a proposta de alteração também. Então hoje, o artigo 22 da norma, ele prevê que a empresa tem que peticionar cada alteração de qualidade que ela realiza no produto de forma individual. Então, embora hoje seja possível para a empresa criar um pacote de dados único, né, ela ainda teria que submeter cada expediente de mudança separadamente. Então, a mudança da norma, ela vem com a adição do parágrafo 1º, né, então mantém-se a redação do artigo 22, e o parágrafo 1º, ele abre algumas possibilidades de compilar esses expedientes, né, em um só. O primeiro deles, o inciso 1, do parágrafo 1º, ele prevê que caso a empresa ela esteja realizando uma alteração principal e inerente a essa mudança, ela esteja implementando outras alterações, né, que sejam decorrentes dessa mudança principal, ela poderia compilar todas essas informações num único expediente. Então, por exemplo, se a empresa está alterando o processo de fabricação, e em decorrência dessa alteração do processo, ela precisa também alterar teste de controle em processo, as alterações de controle em processo elas poderiam ser abarcadas ali pela alteração do processo em si, e a empresa teria que entrar apenas com um expediente de alteração do processo de fabricação. Além de biosimilares, a gerência de produtos biológicos ela vem trabalhando por diversas outras coisas, né? E uma delas é a alteração da RDC 403 de 2020, que é a nossa RDC que rege os requisitos para pós-registros de medicamento. Essa alteração que a gente está propondo na RDC agora, ela tem o objetivo de otimizar as submissões de pós-registro pelas empresas, né? E essa otimização ela vai ter relação com a possibilidade agora da empresa compilar um pacote de dados num único expediente, né? Eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que está os incisos, né, que prevêem a mudança, e aí a gente discute com mais detalhes ali na frente. Mas como a norma hoje ela pede, né, ela requisita a submissão individual de alterações pós-registro de qualidade, essa alteração da norma ela só vai realmente passar a valer depois que a norma estiver vigente, tá? Então, o que foi submetido anteriormente à vigência da norma, a Anvisa não pretende alterar, né? Como foi submetido. Essa proposta de alteração, ela também já está, né, aprovada a consulta pública, foi aprovada junto com a de biosimilares na semana passada, e vai ficar disponível pelo mesmo período, né?
de 11 de outubro até dia 24 do 11, então na próxima semana estejam atentos aí para vocês terem a oportunidade de contribuir com a proposta de alteração também. Então hoje, o artigo 22 da norma, ele prevê que a empresa tem que peticionar cada alteração de qualidade que ela realiza no produto de forma individual. Então, embora hoje seja possível para a empresa criar um pacote de dados único, né, ela ainda teria que submeter cada expediente de mudança separadamente. Então, a mudança da norma, ela vem com a adição do parágrafo 1º, né, então mantém-se a redação do artigo 22, e o parágrafo 1º, ele abre algumas possibilidades de compilar esses expedientes, né, em um só. O primeiro deles, o inciso 1, do parágrafo 1º, ele prevê que caso a empresa ela esteja realizando uma alteração principal e inerente a essa mudança, ela esteja implementando outras alterações, né, que sejam decorrentes dessa mudança principal, ela poderia compilar todas essas informações num único expediente. Então, por exemplo, se a empresa está alterando o processo de fabricação e em decorrência dessa alteração do processo, ela precisa também alterar teste de controle em processo, as alterações de controle em processo elas poderiam ser abarcadas ali pela alteração do processo em si, e a empresa teria que entrar apenas com um expediente de alteração do processo de fabricação. E essa daqui é a última norma, né, que a Anvisa tem trabalhado, que é a atualização da influenza sazonal. Na semana passada, a OMS já publicou, né, a atualização das cepas da vacina da influenza, da gripe, que devem ser utilizadas no hemisfério sul, na próxima temporada de gripe. Então, a gente já iniciou os trabalhos, né, para publicar essa RDC. O processo já está encaminhado para a DICOL e a gente tem expectativa de que nos próximos dias, no máximo aí até novembro, a gente tenha a publicação da norma, né, que rege sobre as cepas a serem utilizadas nas vacinas de gripe do próximo ano. Eu tenho uma relação pessoal com a insulina por uma série de razões, é uma proteína que eu estudei muito na minha formação, mas o fato é que foi o primeiro biofármaco. Quando a gente fala de comparabilidade, há que se falar de proteínas de uma forma geral, né? Eu vou focar muito aqui em monoclonais, mas a insulina foi a primeira, e fazendo aqui um reconhecimento também desses pesquisadores importantes para tudo que vem hoje na comparabilidade de biosimilares, foi a primeira estrutura primária a ser elucidada, foi também uma das primeiras estruturas terciárias a ser elucidada, né? Aqui está a doutora Dorothy Rock, que ganhou o prêmio Nobel pelo conjunto da obra, não pela insulina propriamente. Hoje a gente tem condição de fazer para inteligência artificial a predição, absolutamente fascinante isso, né? De estrutura terciária baseada na estrutura primária, que era algo absolutamente impensável há anos atrás. Então essa velocidade também trazida por essas tecnologias novas é muito animador o que vem por aí. Eu vou voltar um pouco nessas duas moléculas aqui, porque em algum momento isso vai fazer sentido prático também para a gente, algumas diferenciações entre os biofármacos de maior ou menor complexidade. Processo produtivo, a Monique apresentou brilhantemente, como sempre, eu não vou chover no molhado, mas o fato é que esse processo produtivo, ele também vai ser alvo de uma série de motivos, ele vai ser ele vai representar uma série de causas também que podem levar a desafios na comparabilidade, vocês vão entender daqui a pouco. Essa diversidade dos biofármacos, ela se reflete não só do ponto de vista das moléculas diferentes, mas da pleiade de medicamentos que existem hoje, felizmente. E no final das contas a gente viu, né, como que o mercado está sendo povoado pelos biológicos mais e mais. Essa tendência ela é imparável e no final das contas diferentes apresentações, diferentes tecnologias, devices, formas de delivery. A gente vê agora biosimilares que eram intravenosos sendo transformados em biobetters subcutâneos, com tecnologias agregadas que vão envolver outras proteínas complexas e hialuronidases para facilitar a penetração dérmica, a viscosidade, enfim, tudo aquilo que, né, vocês devem estar acompanhando. E quando a gente foca nos monoclonais, eu vou usar os monoclonais um pouco como o fio da meada, a gente vê que é um mercado em expansão. Essa curva ela continua exponencial, uma previsão de 300 bilhões de dólares em 2025 só dos monoclonais. Entram também os biespecíficos, os multiespecíficos, os ADCs. Tudo isso é um
um furor que está acontecendo no mundo hoje. A gente vê empresas investindo ferozmente agora em bispecíficos, multiespecíficos e antibody drug conjugates, que é o futuro da plataforma dos monoclonais, né? Acho que quem está investindo em monoclonais, obviamente, já está pensando nisso também. E a gente tem aqui alguns dos métodos utilizados para fazer essas caracterizações. E os originadores fazem isso. Então, quando você desenvolve um produto novo, um anticorpo monoclonal inovador, por incrível que pareça, pode parecer uma heresia, é mais difícil, em alguns aspectos, fazer um biosimilar do que fazer um inovador. O inovador é mais difícil pela descoberta, que é a parte fundamental de tudo, a validação de um novo alvo, de uma nova via e tudo que a gente já sabe. Mas em termos de desenvolvimento como produto, é muito mais difícil fazer um biosimilar, porque para o biosimilar a gente tem uma janelinha desse tamanho para acertar. O inovador, ele pode acertar onde ele quiser, ele dá um rodopio e fala, caiu ali, ótimo, é ali que eu vou ficar, preciso reproduzir aquilo sempre, vou escrevi o livro, agora leiam. O biosimilar não, ele tem que escrever o livro igualzinho, sem ter acesso ao livro original. Pode errar umas letrinhas para lá ou para cá, não de aminoácido, mas pode, né? Então, no final das contas, fazendo aqui algumas analogias, né, meio brincalhonas, a gente tem, então, essa complexidade dos monoclonais, ela vai passar pelas modificações pós-traducionais que a gente viu, né? As palestras que me antecederam me ajudaram muito aqui também nessa parte, vamos dizer, mais conceitual também. E, no final das contas, essa diversidade ela vai se refletir em várias outras modificações que não são só glicosilações, como a gente sabe. Tem também modificações da molécula que não são desejadas, como, por exemplo, moléculas truncadas, né? Semi-estruturadas, moléculas desnaturadas, tem de tudo, pode acontecer. No final das contas, quando você dosa a proteína, está tudo ali, mas quando você vai analisar, tem um monte de pico, né? E aí você tem que ver o que é. Então, no final das contas, alguns desses picos, né? Estou falando aqui picos, tudo bem, mas são impurezas, variantes, o que quer que seja, podem ter origem nesse tipo de modificação pós-traducional, mas também defeitos ou características intrínsecas daquele medicamento específico. Estou falando tudo de produto original por enquanto, nada de biosimilar, só para lembrar. Aqui a gente tem um gráfico que mostra um pouco do histórico de alterações importantes no processo fabril de vários biológicos. A gente tem vários anticorpos monoclonais aqui, inclusive. Alguns aqui, inclusive, são dos nossos parceiros. A Bionovis, a empresa que eu represento, ela tem, por exemplo, uma parceria com a Janssen, que é a empresa que tem o produto original, infliximab, o Remicade, está sendo transferido para o Brasil, a gente já está fabricando aqui no Brasil o Remicade. O Remicade, ele sofreu 35 mudanças de processo ao longo da sua trajetória. Provavelmente sofreu mais, porque esse slide não é muito novo, não. O fato é que cada uma dessas mudanças mereceu um estudo clínico novo, que o produto mudou. Essa mudança de processo fabril levou a mudanças importantes do ponto de vista dos atributos críticos de qualidade? Mudou a glicosilação do produto? Mudou alguma ponte de sulfeto, alguma coisa mais drástica? Mudou alguma modificação pós-traducional, outra que não a glicosilação? Quem provou que isso não traz problema? Foi a comparabilidade. Não necessariamente a Janssen teve que fazer 35 comparabilidades. Talvez algumas mudanças de processo aqui tenham sido menores, coisas que não merecem uma preocupação muito grande. Mas, se, por exemplo, muda o site de fabricação, eu estou fazendo aqui, agora eu construí uma nova fábrica, transferi para lá o processo, eu tenho que comparar. É o que a Monique estava explicando aqui. Não é fácil fazer transferência de tecnologia. Tem gente que ainda acha que é. Mas, no final das contas, essa comparabilidade vai representar pegar a molécula que está sendo feita lá no novo site e a molécula que estava sendo feita aqui. Comparar as duas, naqueles atributos críticos de qualidade que eu mostrei lá. E esse painel, ele é variável. Depende da mudança que você está trazendo, depende da molécula que você está lidando, depende do seu histórico. Se você já fabrica esse produto há 15 anos, 20 anos, você já tem uma bagagem tão grande de informação sobre aquele produto, que tipo de variação ele pode sofrer, o que foi para o mercado, não teve evento adverso adicional. Você correlaciona isso e você apresenta para a agência regulatória. A agência regulatória não quer ninguém vindo com uma fórmula pronta, porque ela é caso a caso. A gente tem a história de cada produto. Às vezes você pode ter a mesma molécula, o mesmo infliximab, o mesmo adalimumab, mas cada um é um. E aí a gente tem que trazer a característica daquele produto, o histórico dele. Então, é caso a caso mesmo. E no final das contas, eu estou falando aqui ainda de originador. O originador, então, por exemplo, quando muda o processo produtivo, talvez ele tenha que fazer uma comparabilidade contra ele mesmo, e aí ele vai apresentar isso para a agência regulatória, e se der tudo certo, está aprovado, pode ir para o mercado com um novo processo. Faz um pós-registro. Aqui, representando de uma maneira também bem simplória, a gente tem aqui, cada um desses símbolos representa a mesma molécula, com pequenas variações, que esteja um pouco exagerada a diferença aqui, quadrado, círculo, estrelinha colorida, mas o biofármaco
ou biológico, ao contrário do genérico, como a gente sabe, as moléculas que estão lá dentro não são todas idênticas. A gente tem várias formas, várias variantes ali. Isso é normal de um biofármaco, porque a célula ela não é matemática. Ela produz, ela tem a vida dela, a vizinha está produzindo de um jeito diferente, um dia o lote, a célula que foi descongelada, o vaio que foi descongelado vai estar diferente. Isso tudo pode refletir. São tantas variáveis que é impossível você fazer um produto sempre do mesmo jeito, lote a lote, exatamente igual. Não são cópias idênticas das moléculas, você pode ter ali várias famílias moleculares dentro do mesmo frasquinho. Isso é o originador, é normal. E quando a gente tem, então, variabilidade pequena, lote a lote, dentro de parâmetros aceitáveis, também não é uma coisa, façam o que quiserem que está tudo bem. Não, tem padrões muito claros. O desenvolvedor do produto original, ele tem que colocar para a agência, inclusive, quais são os limites que ele considera adequados. Olha, a glicosilação XPTO pode variar daqui até aqui, que está tudo bem na nossa visão. Isso aqui pode variar assim assado. E a agência vai discutir, vai eventualmente aprovar, caso faça sentido. Pode haver também, como eu mencionei, a modificação no processo de fabricação do biofármaco. Mostrei lá empresas com 35 mudanças, 25 mudanças. Tudo isso junto leva o biofármaco produzido após mudança de processo, provavelmente com uma chance maior de ter variações importantes, que podem levar à necessidade de uma comparabilidade mais ou menos complicada. Aqui é um exemplo de um biológico inovador, o Enbrel, o etanercept, desenvolvido pela Pfizer Amgen, no mercado há bastante tempo, agora com alguns biosimilares inclusive. O fato é que, nesse momento, a Sandoz estava desenvolvendo um biosimilar do etanercept. Isso é público, é artigo científico publicado, onde eles coletaram lotes do produto original oriundos dos Estados Unidos, da Europa, em forma líquida e liofilizada, e analisaram uma glicosilação específica ao longo dos anos. Então, eles foram comprando lotes do originador ao longo dos anos e verificando essa glicosilação. Ops! E o que eles viram é que essa glicosilação, ela tinha um determinado teor, vamos chamar assim, e em determinado momento houve uma mudança. Uma mudança de processo levou a uma diminuição da prevalência, vamos chamar assim, dessa glicosilação. E o que a gente vê é que esses dois produtos estiveram no mercado, coexistiram, não houve recall, não houve problema, não teve que fazer estudo clínico. O que foi feito? Uma comparabilidade que demonstrou que havia essa diferença na glicosilação. A Pfizer deve ter feito, eu imagino, né? A Amgen deve ter feito, demonstrado para a agência que essa diferença era irrelevante. Portanto, esse produto foi para o mercado. E aí, a Sandoz, como qualquer outro desenvolvedor de biosimilar tem que fazer também, foi atrás dos lotes ao longo do tempo para entender como que o originador se comportava ao longo do tempo. Se o desenvolvedor de biosimilar tem a sorte de detectar essas mudanças ao longo de um período de tempo compatível com o que se espera do seu desenvolvimento do biosimilar, você abre a janela na qual você tem que acertar. Se eu só tenho essa janela aqui, ó, o meu biosimilar tem que ter essa glicosilação exatamente aqui, né? Caricaturando, não estou fazendo estatística, por aqui dessa região do gráfico. Mas agora eu tenho a prova que o originador também existe por aqui. Então, alguma coisa aqui, nenhuma estatística, tá, gente? Uma coisa qualitativa que eu estou dizendo. A gente pode acreditar que o nosso biosimilar estando por aqui, está tudo bem. Pode estar um pouquinho para cima, pode estar um pouquinho para baixo, aí vai depender da glicosilação, qual que é a função dela, qual que é o impacto que ela pode trazer para a molécula, em termos de eficácia, segurança, farmacocinética, immunogenicidade, tudo aquilo que a gente sabe. E aí, no final das contas, isso é uma glicosilação. Quantos atributos críticos de qualidade a gente tem que monitorar ao longo do tempo do originador para entender como é que ele varia, como é que ele flutua, para a gente ter um pouco mais de chance de acertar o nosso biosimilar no alvo que a gente precisa. O exercício de comparabilidade ele é obrigatório para qualquer biofármaco, originador, referência ou biosimilar. Agora nós vamos começar a falar de biosimilar um pouco. Por exemplo, esse biofármaco, se ele sofreu mudança relevante em seu processo de produção, se ele foi alvo de transferência de tecnologia para um novo local de produção da própria empresa ou de outra. Os resultados são sempre positivos? Sempre dá certo? Não, depende. Tem alguns casos, eu não vou citar o nome das empresas, mas empresas grandes, fantásticas, centenárias, que trabalham no setor farmacêutico, com biológicos, inclusive, há bastante tempo, que foram meramente transferir o seu próprio produto para um outro site e a glicosilação XPTO não funcionava. Fizeram tudo do avesso. Gastaram mais de um ano tentando achar e investigar qual era a causa. No final, a causa era a água. A água WFI. Igualzinho todas. Dentro dos parâmetros, das especificações, absolutamente dentro do que prega a regra. Só que havia microelementos que não fazem parte de nenhuma listagem de parâmetros da água WFI que, por algum motivo, deixavam a célula triste lá no novo site. Eles gastaram um ano para descobrir isso. Porque ninguém vai pensar nisso. A água WFI dentro do parâmetro acabou, né?
Quando eles conseguiram corrigir esses microelementos, funcionou magistralmente, a glicosilação foi embora. Esse é um exemplo drástico que sempre me assombrou, me deu pesadelos quando a gente começou a tratar de transferência de biotecnologia na Bionovis, mas felizmente isso não aconteceu com a gente. Bionovis fica em Valinhos, a água lá é joia, mas no final das contas nem sempre é positivo. Tem um caso que também me assombrava, eu não ficava muito assustado não, provavelmente vocês também não, mas teve uma época aqui no Brasil que ainda estava muito vigente essa briga, né, eu sou de Minas, Atlético e Cruzeiro, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, para quem quiser. Mas que era o pessoal do contra os biosimilares. Que falava que biosimilar é impossível, que esse negócio de aminoácido é complicado demais, que vai matar gente, aquela coisa absurda, né? Fake news total, numa época que nem existia esse termo. No final das contas, traziam alguns casos assombrosos, como o exemplo de que era impossível ou muito difícil fazer aquilo. E um caso era de uma empresa americana, grande, fantástica empresa, que fabricava uma enzima para uma doença rara, muito bem, a única empresa que tinha esse tratamento no mundo, uma inovação importantíssima, e cresceu a demanda, por algum motivo, e aí eles resolveram escalonar, sair de 1.000 litros para 2.000 litros de bioreator. Mudou a glicosilação. O FDA olhou para aquilo e falou, não, isso é um novo produto. Vai ter que fazer estudo clínico de novo e pedir um novo BLA, Biologics License Application, um novo produto. E aí? Então isso foi usado há algum tempo pelos originadores, que são inclusive nossos parceiros, nada contra os originadores, pelo contrário, nós queremos ser originadores um dia, né? Mas no final das contas era um mantra de que olha como que é difícil, se nem o dono do produto original consegue fazer ele mesmo, imagina o biosimilar, tá? Então não é fácil, não está escrito que vai dar certo. No final das contas nem sempre os resultados são positivos. Os estudos clínicos podem ser requeridos? Depende, nesse caso foi pelo FDA, a empresa decidiu não seguir dessa forma, né? Porque inviabilizava o negócio, aí faz as contas, os P&Ls e etc. Quando a gente faz uma transferência de tecnologia bem feita, a comparabilidade adequada, o processo é robusto, a linhagem celular é estável, é robusta, foi bem desenvolvida, não tem por que dar errado. A não ser que seja uma coisa escondida, tipo uma água com microelemento que ninguém imaginava, né? Mas o que está no script, gente, não tem como dar errado. Tem desafios enormes? Tem. Tem coisas que a gente tem discutido, a Libs é pioneira na produção de monoclonais no Brasil, transferência de tecnologia não é fácil, fizeram escalonamento inclusive, né? Mas tem o escalonamento inverso, que é, por exemplo, nós temos parceiros como a Fresenius, que está aqui, meus amigos, né? Gabriel e André, a Sandoz, a Samsung, que são empresas desenvolvedoras de biosimilares de alto nível global, têm bioreatores maiores, estão atendendo demanda global. Nós aqui no Brasil vamos atender uma demanda local, quiçá regional. Tem que fazer em reator de 15 mil litros, 13 mil litros, 10 mil? Não. Então vou ter que fazer um scale down, diminuir a escala. E aí no final das contas eu trago mais um elemento de estresse para a minha comparabilidade. Vai dar certo? Tem tudo para dar certo. Porque os processos são robustos, as linhagens são robustas e etc. Como é que a gente desenvolve um biosimilar? Eu vou passar muito rápido, muitos já devem saber de cor e salteado, mas é a tal da pirâmide invertida. Se a gente pega aqui, é um inovador que tem bastante atividade, mas proporcionalmente é menos atividade do que o biosimilar do ponto de vista analítico. Aquilo que eu mencionei, dá um rodopio, acertei ali, caracterizo, escrevo, está pronto. Aquele é o meu padrão, né, de qualidade que eu preciso atender. O biosimilar ele precisa rodar para entender o que é o originador e achar o caminho certo. Em compensação, o originador, claro, para cada indicação da bula ele tem que fazer estudos clínicos, às vezes mais de um. O biosimilar não. Se tudo dá certo, se o produto é menos complicado, às vezes com um estudo clínico de fase 3 apenas, né, um estudo de eficácia no final, você consegue extrapolar para a bula inteira. Então é um custo-benefício e no final das contas, tudo isso aqui, o estudo clínico lá no final é baseado na evidência também, né, da parte analítica, que dá respaldo para isso, que permite cientificamente, do ponto de vista seguro, clínico inclusive, fazer essa extrapolação de indicações de bula. Houve lá no início, né, para adalimumab, uma série de tentativas de bloquear esse negócio, falando que doença inflamatória intestinal é diferente de reumatologia e dermatologia, que lá no intestino os receptores... Não, no final das contas, extrapolação de indicações completa, mesmo para diferentes áreas terapêuticas, diferentes especialidades, né? Não é todos os casos, rituximab é um deles, né, Monique, que tem patologias realmente muito distintas. Rituximab, por exemplo, atende artrite reumatoide e oncologia, com dosagens, posologias, expressões de CD20 no linfócito B muito diferentes, tecidos diferentes, uma doença crônica, outra uma doença semi-aguda, vamos dizer assim, né? Então tem diferenças que exigem às vezes mais de um estudo clínico. A Anvisa desde 2010, quando colocou a legislação, a RDC 55, agora está sendo revisada, é super bem-vinda essa revisão, esteve sempre muito alinhada com o que há de melhor no mundo em termos de rigor com relação aos biológicos e biosimilares.
Esse número está desatualizado, o pessoal da Anvisa me perdoe, mas eu sei que já são bem mais. Eu estou falando de alta complexidade especificamente, então já tem vários anticorpos monoclonais biosimilares. O Brasil hoje talvez seja a segunda região do mundo com mais aprovações regulatórias de biosimilares, mais do que os Estados Unidos há bastante tempo, porque biosimilar nos Estados Unidos é mais difícil, né? Lá tem algumas forças mais, vamos dizer, fortes no sentido de dificultar um pouco. Mas o fato é que essas vias regulatórias até agora são as que existem, provavelmente vão sofrer alguma modificação a partir dessa revisão da RDC 55, a Monique mostrou, havia por comparabilidade. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Os cursos do CDPI são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desempenho de profissionais de alta performance na indústria. Conheça também a programação completa de cursos de atualização e in company no site do CDPI Pharma.